Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu trago uma lista com 7 filmes que você vai chorar muito. Vou chorar. E seja ele um filme triste, um filme de romance ou um filme baseado em fatos reais. O importante nesse caso é emocionar. E até você mesmo aí, que se diz um machão aí, um marmanjo aí, que diz que não chora por filmes. Quer saber tudo, não perder nenhum filme dessa lista? Fica no vídeo até o final e vem comigo. Só que antes da gente partir para a lista, vale a gente fazer a menção honrosa a alguns filmes que ficaram de fora, mas que também são muito emocionantes e que com certeza arrancam lágrimas de muitas pessoas por aí. Eu cito A Procura da Felicidade, Sempre ao Seu Lado e A Lista de Schindler. E se você tiver sugestão de algum filme emocionante que faz as pessoas chorarem, deixe aí nos comentários pra gente saber. Aproveita e também deixa o like e se inscreve no canal para nos incentivar a cada vez trazer mais conteúdos para vocês. E podem ficar tranquilos que eu vou tentar não passar nenhum spoiler nesse vídeo para que não atrapalhe a experiência de ninguém. Chega de papo então, já separa o lencinho aí e bora pra lista. O primeiro filme da nossa lista é de 1993, é um drama, é o filme Filadélfia. E esse filme ele é muito emocionante pela sua história, que é belíssima. Nele nós acompanhamos Andrew, que é um promissor advogado que trabalha em um escritório na cidade da Filadélfia. Após Andrew ser diagnosticado com a doença do HIV, o que acontece? Os seus próprios chefes acabam mandando ele embora por causa dessa doença. Naquela época havia um preconceito muito grande. Ele então decide ir até a justiça. Para isso ele contrata os serviços do advogado Joe Miller. Ele que é um advogado negro e que ele é homofóbico. Só que com o passar do tempo e no decorrer do julgamento, o advogado, o Joe, ele é forçado a se confrontar, principalmente enfrentar os seus medos e também os seus preconceitos. E assim, esse filme, como eu disse, ele tem uma história belíssima, aborda o preconceito que era vivido naquela época e também tem atuações incríveis, principalmente de Tom Hanks. Inclusive essa atuação lhe rendeu o Oscar de melhor ator. E esse tipo de preconceito que por vezes é esquecido pelo cinema, aqui é muito bem abordado. Inclusive o protagonista ele sofre o preconceito duplo, né? Tanto por ele possuir o vírus HIV, quanto por ele ser homossexual. Então ele sofre um duplo preconceito e o filme aborda isso muito bem. Além, é lógico, de fazer a gente refletir bastante acerca das atitudes dos seres humanos. É um ótimo filme e que vai arrancar muitas lágrimas por aí. Próximo filme da nossa lista, um filme mais atual de 2016. Esse é um romance com drama, é o filme Como Eu Era Antes de Você. Essa com certeza é uma obra muito conhecida, é uma adaptação de um livro muito famoso. E na história nós acompanhamos o rico e bem-sucedido Will. Ele leva uma vida de viagens e esportes radicais. Só que a sua vida muda quando ele sofre um acidente que o deixa tetraplégico. Ele fica então preso a uma cadeira de rodas e essa situação acaba tornando ele uma pessoa muito depressiva e ele acaba se tornando também extremamente cínico. E essas atitudes dele acabam preocupando seus pais. O que eles fazem então? Decidem por contratar uma empregada para cuidar dele. É nesse contexto que entra então a Lois Clark, que é contratada para cuidar de Will. E ela é muito modesta, ela tem dificuldades financeiras, é uma pessoa muito simples e humilde. E ela tenta fazer o possível para melhorar a vida de Will, para deixar ele um pouco mais feliz. Só que com o passar do tempo, ela acaba se envolvendo com ele. É uma história muito bonita, que tem personagens muito cativantes, com destaque para Louise, que é interpretada pela Emilia Clarke, e é interpretado muito bem. Ela consegue realmente passar as emoções e as sensações dela através das expressões. Às vezes você vê a sobrancelha franzida dela, que quer dizer muita coisa naquele contexto. A atuação dela é muito boa. E também temos uma personagem que reflete a vida de muitas pessoas, a vida real, né? A Louise, ela tem problemas que todas as pessoas passam. Problemas financeiros, problemas familiares, problemas dentro do seu próprio relacionamento. E isso acaba nos aproximando da experiência com essa personagem. Além disso, o filme também deixa uma mensagem muito forte para a gente de que é sim preciso seguir em frente. Próximo filme da nossa lista, Milagre na Cela 7, filme de 2019. Esse que também é outro filme muito conhecido, é um drama. Nesse filme nós acompanhamos um homem que é separado de sua filha por ser acusado de um crime que não cometeu. Esse homem possui deficiência intelectual e ele precisa provar a sua inocência
ao ser preso pela morte da filha do comandante do exército local. Ele passa a contar com a ajuda de algumas pessoas e também dos presos que estão ao seu lado para tentar provar a sua inocência. Só que isso não vai ser muito fácil, pois existem pessoas poderosas que estão contra ele. Essa história, ela é uma história extremamente dramática e eles utilizam de alguns artifícios que fazem com que a gente realmente sinta a dor daqueles personagens. Inocência, eu diria que é a palavra que mais define esse filme, tanto vindo do protagonista quanto da sua própria filha. São dois personagens muito inocentes, né? E que realmente nos aproximam bastante da sua história. Além disso, a trilha sonora também tem um peso dramático muito grande nessa história e nós vemos diversas situações e cenários que nos fazem realmente sentir pena daquele protagonista. E a cena final desse filme é realmente muito marcante. Então, se você ainda não assistiu, pode assistir, mas já aproveita e leva o lencinho, porque esse filme vai arrancar algumas lágrimas de você. Próximo filme da nossa lista, O Menino do Pijama Listrado, filme de 2008. É mais um drama de época. Na história, durante a Segunda Guerra Mundial, acompanhamos o jovem garoto Bruno, de 8 anos. Ele é filho de um oficial nazista que assume um cargo em um campo de concentração. Assim então, a sua família tem que se mudar para lá. E sem saber o que seu pai faz, o jovem garoto, ele se muda para aquela área isolada, onde não tem muito o que se fazer, principalmente para uma criança na idade dele. Ele decide então, com o passar do tempo, explorar aquele local, e ele acaba conhecendo uma criança que é o Shimuel, um garoto de idade parecida com a dele e que usa um pijama listrado e que vive atrás de uma cerca eletrificada. A amizade entre os dois, com o passar do tempo, começa a crescer, só que essa relação acaba se tornando perigosa para ambos. Esse filme retrata muito bem a inocência na amizade de dois jovens, uma amizade que é pura e singela, e também tem esse lado, né, de que a gente não sabe o que vai acontecer na próxima cena, pois aquela amizade ela não poderia acontecer ali dentro daquela situação. O filme ele tem um excelente roteiro e belíssima atuação. Estamos falando de dois jovens garotos que mostram papéis muito bons, muito interessantes realmente, e o realismo apresentado dentro desse filme é de maneira tão crua que muitas das vezes é impactante, e é muito chocante o final desse filme. E se você não assistiu, é mais um filme que com certeza vai fazer você chorar. Próximo filme da nossa lista, e para mim talvez esse seja o mais difícil de todos, o mais difícil de segurar as lágrimas. Eu estou falando de uma comédia, mas que também consegue misturar muito bem o drama. É o filme Marley e Eu, de 2008. E eu sei o principal motivo com que esse filme é tão impactante para a maioria das pessoas. Já já eu vou dizer. Na história nós acompanhamos John e Jennifer, que são recém-casados. Eles decidem começar uma vida nova na Flórida. Lá os dois trabalham, têm os seus empregos, inclusive é na mesma área, eles são jornalistas. Eles compram um imóvel e enfrentam os desafios da vida de casal. Quem é casado aí sabe que principalmente no início não é muito fácil se acostumar. John ele está indeciso sobre o fato de ser pai. Ele então busca o conselho de seu colega, o Sebastian, que ele sugere que ele compre um cachorro para a esposa para que ela possa passar o tempo e assim também aprender a cuidar, né? O John então ele resolve aceitar essa sugestão e adota Marley, que é um pequeno labrador. No começo ele é pequeno, né? Depois as coisas mudam. Logo ele acaba se transformando em um grande cachorro e torna a casa deles um caos. E como eu disse, o principal trunfo que eles utilizam para causar esse impacto, né, e trazer esse drama é a relação entre humano e animal. Quem tem um cachorrinho, um gato, um animal de estimação em casa, sabe muito bem o que é isso. Você ter que cuidar dele, principalmente desde pequenininho. Eu mesmo já tive alguns, infelizmente alguns já se foram. Hoje em dia eu tenho uma cachorrinha e eu sei como é. Você tem que cuidar. Aquilo ali, com o passar do tempo, você acaba realmente amando o bichinho e sente realmente quando ele está sofrendo, quando ele sente dor. Então o filme aposta exatamente nisso. E por fazer parte da realidade de muitas pessoas, aproxima demais da experiência. E o filme ele consegue realmente, em diversos momentos, arrancar risadas, mas também consegue arrancar lágrimas da gente, principalmente no seu terço final. Eles seguram o drama principalmente para o terceiro ato, e é ali que as lágrimas rolam. Além disso, o filme aborda também o tema da amizade, do amor e algo inevitável para todos nós, que é o envelhecimento. Ele chega para todos nós um dia, com certeza. Penúltimo filme da nossa lista, esse já é um clássico do cinema, é mais um drama, A Espera de um Milagre, de 1999. Na história desse filme, em 1935, no corredor da morte de uma prisão,
acompanhamos Paul, que é o chefe da guarda dessa prisão. Ele tem como um de seus prisioneiros John Coffey. Só que com o passar do tempo, aos poucos, os dois acabam desenvolvendo uma relação muito incomum e nada normal, baseada na descoberta de que o prisioneiro, o John, possui um dom mágico e muito diferente, Só que ao mesmo tempo, esse dom dele é muito misterioso. Esse filme mistura muito bem o drama com a fantasia em uma bela história. Assim, para algumas pessoas vai ser difícil de acreditar, eu até entendo, mas com certeza é uma história impactante, é uma história que vai emocionar muitas pessoas, principalmente pela bela atuação do Tom Hanks, que naquela época já era um ator consagrado, mas que o destaque maior fica para Michael Clarke Duncan, que realmente conseguiu roubar a cena pela sua bela atuação. Além disso, o filme ele tenta dar significado a coisas que às vezes nós não entendemos. Eu acho que na maioria das vezes a gente não entende, que é a morte. É um assunto, é um tema que muitas pessoas não sabem lidar, e o filme tenta trazer luz a esse tema. É muito boa a história desse filme e é mais uma boa opção aí se você quer assistir um drama bem emocionante. Chegamos então ao último filme dessa lista, e para mim esse é um dos melhores romances que eu já assisti na minha vida. Eu estou falando de Um Amor para Recordar, de 2002. Na história desse filme nós acompanhamos Landon Carter, que é um jovem transgressor, e ele é punido por ter feito uma brincadeira de mau gosto com um de seus colegas. Como punição, ele é encarregado de participar de uma peça teatral na escola. Para isso ele precisa da ajuda de uma pessoa, então ele conhece a jovem Jamie Sullivan, uma estudante que é muito religiosa. Com o passar do tempo, Landon acaba se apaixonando por Jamie, que por motivos desconhecidos tenta se afastar dele. Essa é realmente uma bela história de amor, que tem uma trilha sonora muito marcante, uma das belas trilhas sonoras nesse estilo de filme, e a química dos atores é excelente. Estamos falando de dois jovens aqui, o Shane West e a Mandy Moore, destaque principalmente para ela, que tem uma atuação excelente. E assim, eu digo para vocês que a descoberta que é feita durante o filme, que lá no final vai fazer total diferença na história, é o que deixa mais marcante ainda essa obra, é o que causa o maior impacto, E o principal, você vê a diferença e a mudança de um jovem transgressor para o final do filme, como ele fica. Aí eu não vou dar spoilers, vocês vão ver, é uma mudança realmente grande. E aí exatamente o filme mostra para nós que a força e o poder que o amor tem, que pode e sim é capaz de mudar uma pessoa. Então essa é uma história muito bonita e geralmente é difícil segurar as lágrimas. Tá, então uma lista com 7 filmes que você vai chorar muito. Não esqueça de deixar aí nos comentários, se você acha que ficou faltando algum filme nessa lista. Eu vou deixar a sugestão de 2 vídeos aqui para vocês assistirem. Não esqueçam que é sempre um prazer ter vocês por aqui. Nos vemos na próxima e até!